Oi, gente! Tudo bem com vocês? Duvido vocês adivinharem aonde eu estou. Pois é, o lerê já começou. Acabaram as férias, acabou a tranquilidade de estar em casa para gravar os meus vídeos, as minhas reflexões. Mas eu arrumei uma brechinha aqui no trabalho, resolvi vir falar com vocês rapidinho, que não vai ser tão rápido, eu nunca consigo ser rápida, por mais que eu tente. Hoje eu ainda não fiz as minhas reflexões lá dos meus livros quaresmais, porém eu já fui à missa e penso que as leituras de hoje elas são perfeitas para nós refletirmos nesse tempo de quaresma. Durante a quaresma nós somos chamados a oração, penitência, caridade. E hoje o evangelho ele fala justamente da escatologia. A escatologia é o final dos tempos, vamos dizer assim, né? É quando haverá o julgamento final, é quando Jesus voltar com todo o seu poder, em toda a sua glória e majestade e separar as ovelhas dos cabritos. E ele vai fazer um julgamento baseado nas obras de misericórdia. As obras de misericórdia, elas são divididas em duas partes. Nós temos as obras corporais e as obras espirituais. E é justamente sobre isso que o evangelho de hoje fala. Quando Jesus separar as ovelhas dos cabritos, ele vai chamar para perto de si aqueles que realizaram as obras de misericórdia, seguindo o seu ensinamento. As obras de misericórdia a gente realiza para o próximo, é sempre para o outro, é sempre se colocando na condição do outro, amando o outro, né? Amando Cristo no outro. Quais são então essas obras corporais de misericórdia? As obras corporais de misericórdia são: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar os doentes, visitar os encarcerados, acolher o estrangeiro, né? São obras corporais de misericórdia. Então, é você se preocupar com o outro, é você chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, ajudar o seu próximo. Toda vez que nós fazemos isso ao nosso próximo, Jesus diz que é a ele que nós faremos, que nós estamos fazendo, melhor dizendo. E receberemos a recompensa dos justos por cada uma dessas obras que nós realizarmos, ok? Quais são as obras espirituais de misericórdia? As obras espirituais de misericórdia são: instruir o ignorante, aconselhar o seu próximo, consolar aquele que chora, confortar na dor do seu irmão, você conforta o seu irmão, perdoar a ofensa feita a você e suportar com paciência o seu irmão. Essas são as obras espirituais de misericórdia. E Jesus nos pede para realizarmos isso, seguindo o seu ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo. Ou ainda melhor, amar ao próximo como Cristo nos amou. É ainda mais perfeito esse ensinamento. Porque muitas vezes tem gente que não ama nem a si mesmo, né? Faz tanta coisa ruim para o próprio corpo, para si mesmo, para a sua família. Então, amar ao outro como Cristo ama é ainda a perfeição, né? Completa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos dois chamados. O primeiro é a vida. O segundo é a santidade. E seremos santos à medida que nos assemelharmos mais ainda a Jesus. À medida que nós imitarmos cada vez mais a esse Deus que só sabe amar. Então, quando Deus nos cria, Ele nos cria a sua semelhança. Ele nos chama à santidade. Sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então nós precisamos buscar andar em retidão, em obediência à voz de Deus, realizando obras que nos santifiquem. Hoje, por exemplo, na leitura do livro do Levítico, da Lécio Divina de hoje, Deus dá ordens a Moisés para que ele transmita ao seu povo.
E que ordens são essas que ele dá? Depois eu vou colocar aqui a referência, né, da leitura de hoje lá do livro do Levítico. Deus pede que Moisés dê as seguintes ordens para o povo. Primeiro, não roube. Segundo, não minta. Terceiro, não engane o seu próximo. Não jure falso em nome do Senhor, porque o Senhor é santo, o seu nome é santo. Não explore o seu irmão, não cometa injustiça, nem para com o pobre, nem para com o rico. Não favorecer nenhum nem outro, em detrimento da situação de cada um, mas ser justo, cometer justiça para com o seu próximo, né? E ele diz, não odeie o seu irmão. Esse é o caminho da santidade. Se nós buscarmos obedecer à lei de Deus, nós caminharemos na direção da santidade que Ele deseja. E à medida que nós formos obedecendo à voz de Deus, aos seus ensinamentos, vejam, a lei de Deus ela é perfeita. E essas leis, elas devem reger a nossa vida para que nós possamos viver em harmonia. Harmonia conosco e no ambiente onde nós estamos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa paróquia, no nosso grupo de oração, em todos os ambientes onde nós estamos inseridos. Se nós obedecermos à voz de Deus, a sua lei, os seus ensinamentos, nós caminharemos em santidade. E aí, no último dia, quando Jesus voltar em glória, Ele vai nos chamar para o seu lado e dizer, vinde benditos do meu Pai, porque nós realizamos aquilo que Jesus deseja de nós. Então busquemos a santidade nas pequenas coisas, em cada dia de nossas vidas, e nós alcançaremos o céu, que lá é a nossa pátria. Até a próxima.